Talvez nenhuma outra passagem das Escrituras nos transmita sentido mais profundo do valor da Igreja para o coração de Cristo do que esta encontrada em Efésios capítulo 5, versículo 25. Lá é dito: Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo não somente abriu mão de seu reino e seu trono com todos os direitos terrenos e glórias, mas também a si mesmo se entregou. Se Cristo amou a Igreja com amor tão grande, podemos nos dar ao trabalho de perguntar: o que é a Igreja? Por quem é composta e por que é tão preciosa aos olhos dele? Quais são seus privilégios e suas responsabilidades? E qual é o seu glorioso destino? Além disso, a Igreja é o principal interesse de Cristo na Terra, a essência de todas as operações de Deus no tempo presente. Durante o período compreendido entre a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes e a vinda de Cristo no arrebatamento, Deus não trata diretamente com o mundo, quer judeu, quer gentil. Ele retira do mundo um povo para formar a Igreja, cuja vocação é o céu, é celestial. Sem considerar o que as Escrituras dizem sobre o grande mistério referente a Cristo e à Igreja, não podemos compreender nem desfrutar de modo inteligente a comunhão cristã, dedicar-nos ao serviço do Senhor, nem tampouco cumprir as tarefas simples da vida. Isto porque, se examinarmos as epístolas, vamos descobrir que tudo no cristianismo tem o caráter de Cristo e da Igreja. É bom, desde já, definir o que queremos dizer quando usamos a palavra igreja. Essa palavra tem sido empregada em associações tão diferentes que passou a ser extremamente ambígua. Contudo, no texto original grego não existe essa ambiguidade. O vocábulo grego é utilizado 150 vezes no Novo Testamento. No meu entender, a palavra assembleia é, inquestionavelmente, a tradução mais apropriada, mas poucas vezes os termos assembleia ou congregação foram empregados na tradução que costumamos usar. O contexto deve decidir de quem é composta a assembleia, mas isto não causa nenhuma dificuldade verdadeira, visto que no texto grego do Novo Testamento, com a exceção de umas poucas passagens, a palavra refere-se invariavelmente à Assembleia de Deus, ou como conhecemos, à Igreja. Quando se lê a palavra igreja, deve-se sempre entender que ela significa uma assembleia de pessoas, e a assembleia de que falamos é a Assembleia de Deus. Tenho que destacar que não é o grupo que se chama denominacional as Assembleias de Deus, mas estamos falando, sim, da verdadeira Assembleia de Deus reconhecida por Deus como a Igreja. Com essas observações preliminares, podemos voltar agora para analisar Mateus capítulo 16. Nessa importante passagem, temos a primeira revelação que diz respeito à Igreja. A pessoa de Cristo é apresentada como o teste do sistema judaico em vias de extinção e como o fundamento da nova estrutura que Cristo estava para edificar, sua assembleia, ou seja, a Igreja. Uma grande crise tinha se colocado no caminho do Senhor. O Messias fora apresentado a Israel mediante o mais perfeito testemunho. Deram-se sinais, realizaram-se milagres e cumpriram-se profecias. A perfeição moral mais elevada, em palavra e vida, expusera-se diante dos homens, acompanhada de amor, graça e compaixão abundantes para todos, irrestrita e indistintamente. Mas tudo foi em vão. A descrença, o escárnio, a hostilidade moral dos líderes aumentava a cada
nova demonstração de graça. Por fim, a recepção do Messias pode ser avaliada por uma grande pergunta-teste que Cristo fez nesta ocasião. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Alguns disseram João Batista, outro Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mateus capítulo 16, versículos 13 e 14. A resposta demonstra que, apesar do perfeito testemunho que lhe foi dado, os homens não eram capazes de manifestar senão opiniões vagas e especulações. O fato de os homens terem satisfação em especular acerca de Cristo e não se importarem em permanecer na incerteza é prova clara de que, por um lado, não há neles a consciência de necessidade e, por outro, não têm fé. Se tivesse o senso de necessidade, teriam tido discernimento e, com fé, teriam obtido a certeza. Ademais, com toda a especulação, nunca se aproximaram da verdade. Isso demonstra a completa incapacidade do homem de discernir a glória de Cristo, mesmo nas circunstâncias mais favoráveis e na presença do próprio Filho de Deus. Nos primeiros versículos do capítulo em Mateus 16, essa descrença atinge o clímax. Os fariseus e os saduceus, que se odiavam de maneira cordial, estão unidos para dar razão a um ódio ainda maior a Cristo. Os ritualistas e os racionalistas da época dão as mãos para tratar o Filho de Deus em ambos, e ambos revelam uma total cegueira à glória da pessoa de Cristo ao pedir um sinal do céu. Note o versículo 1. Como alguém já disse, a incredulidade é assim. Pode experimentar a plena manifestação de Deus, pode contemplar uma luz mais brilhante que a do sol, do meio-dia, e ainda assim pedir que Deus lhe dê uma vela. Nada poderia evidenciar de modo claro a completa rejeição de Cristo que esse pedido de um sinal. Eles tinham rejeitado a Cristo e agora, depois de longa paciência, são rejeitados por Cristo. São uma geração má e adúltera, para quem só há um sinal, o de Jonas, falando do juízo iminente. O Senhor expôs o caráter deles, pronunciou a sua ruína e deixou-os e retirou-se. Note o versículo 4. Momento solene para Israel. O Senhor da glória estava ali. O Deus que fez o céu e a terra estava no meio deles, cheio de graça e verdade, mas as trevas não o aceitaram. Ele começou seu ministério de amor e graça na terra de Naftali, para que se pudesse dizer: o povo que jazia em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Leia Mateus capítulo 4, versículo 16. Mas as trevas não compreenderam a luz. O mal desprezou a bondade e o ódio rejeitou seu amor. E é assim que lemos aquelas tristes e solenes palavras: deixando-os, retirou-se. Ele os deixou, ou seja, Cristo os deixou nas trevas e na sombra da morte, pois foi isto que eles escolheram. Mas pode a perversidade do homem esgotar a graça de Deus? Nunca. Pelo contrário, ela vem a ser a oportunidade de revelar os mais profundos conselhos de seu coração e ainda os mais elevados propósitos de sua graça. A rejeição de Israel abriu caminho para a revelação da Igreja. Havia chegado o momento em que a primeira noção desse grande mistério, até agora oculto em Deus, seria apresentada. A mesma pergunta que testara todos os homens foi então feita aos discípulos. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Versículo 15. Sem demora, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que diferença foi essa resposta das vãs opiniões dos homens?
A fé de Pedro até podia ser fraca, pois o Senhor há pouco havia dito, homem de pequena fé, mas era uma fé viva, que discernia a glória da pessoa de Cristo e confessava-o com a mais absoluta certeza. Na sequência imediata a essa confissão, temos a revelação da Igreja. O Senhor revela, ou o Senhor levanta o véu que pelos séculos tinha ocultado os conselhos eternos de Deus. E, numa curta sentença, mostra que a glória de sua pessoa como Filho de Deus vai muito além de tudo o que diz respeito ao domínio terrestre, embora este já seja glorioso. Bem-aventurado és, disse o Senhor a Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 16, versículos 17 e 18. Aqui temos uma dupla revelação. Primeiro, a revelação do Pai. A carne e o sangue, como vimos, não poderia discernir a glória do Messias. Apenas mediante uma revelação do Pai Celestial seria possível ao homem na terra discernir que Cristo era o Filho do Deus vivo, título que implica que o Pai é aquele em quem está a vida e o poder de conferir a vida. Bem, se disse que, como Filho do Deus vivo, ele herda de Deus esse poder de vida que não pode ser vencido nem destruído por nada. Logo em seguida vem a segunda revelação, e esta, quem faz é o Filho, pois ouvimos o Senhor dizer, também eu te digo. O Pai tinha revelado a glória do Filho a Simão Pedro, e baseado na confissão que segue essa revelação, o Filho também revela a Pedro o grande mistério nunca antes dado a conhecer ao homem. Sobre essa rocha, o Senhor ia edificar uma estrutura completamente nova, a qual chama minha igreja, ou minha assembleia. Eis, pois, demonstrada a fundação sobre a qual está firmada a igreja. Ela está edificada sobre uma fundação sólida e divina, a pessoa do Filho do Deus vivo. Com efeito, essas são verdades que a carne e o sangue não podem revelar. Quando Deus comunicou a lei, Moisés e os anjos estavam à altura da situação. Mas, em se tratar da glória do Filho e dos conselhos de Deus com respeito à igreja, a revelação precisa vir, em primeiro lugar, do Pai e do Filho. Trata-se de uma questão que a carne e o sangue, como tais, não podem nem transmitir, nem receber. Além disso, revela-se o propósito da igreja. Ela é introduzida no mundo para a glória e o deleite de Cristo. Já vimos que a igreja é de Cristo. Ela pode dizer, ou melhor, ele pode dizer, ela é minha assembleia. A primeira grande lição a aprendermos é que Cristo não é para a igreja, mas sim a igreja é para Cristo. A noiva, no livro do Cântico dos Cânticos, pensa primeiro em sua própria necessidade ao exclamar, o meu amado é meu. Leia Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 16. Todavia, por fim, é induzida a contemplar as coisas do ponto de vista do noivo, e com grande prazer é capaz de dizer, eu sou do meu amado, e ele tem saudade de mim. Cantares de Salomão, capítulo 7, versículo 10. Também nessa primeira grande revelação que temos acerca da igreja, a abordagem é feita considerando Cristo o centro. A primeira revelação feita pelo Pai dizia respeito à glória de Cristo. Em seguida, quando a igreja é revelada, é apresentada como sendo, para ele,
a sua assembleia. Nesse ponto também aprendemos algo da estrutura da igreja. É para ser edificada com pedras vivas. E Pedro é descrito como uma das pedras. Naquele memorável dia em que André, o discípulo, saiu e encontrou seu irmão Simão e o levou a Jesus, temos isto em João capítulo 1, versículo 42, o Senhor anunciou que Simão teria um novo nome. Seria chamado Cefas, que quer dizer uma pedra. Cristo, como filho de Deus, como filho do Deus vivo, é a rocha sobre a qual a igreja é edificada. Pedro era uma pedra, cuja vida provinha de Cristo. Estava destinado a ser edificado nesta nova estrutura. O texto de Mateus também nos dá instruções quanto à edificação da igreja. No momento dessa revelação, a igreja ainda era um fato futuro, pois o Senhor diz: edificarei. Além disso, a obra seria completamente de Cristo e, portanto, completamente perfeita, pois o Senhor diz: eu edificarei. Madeira, feno e palha não seriam empregados na edificação da Assembleia de Cristo. Então, somente pedras vivas teriam lugar nesse edifício de Cristo. Isso permite ao Senhor fazer ainda outra afirmação grandiosa. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a sua igreja. A afirmação diz respeito à estabilidade da igreja. As portas do inferno significa o poder da morte exercida por Satanás. Por causa do pecado, o homem ficou sujeito ao domínio da morte, um terrível poder que lança por terra a glória do homem. Porém, justamente neste mundo onde nada pode resistir ao poder da morte, o Senhor prediz que vai finalmente estabelecer sua igreja, sobre a qual as portas do inferno não terão poder algum. Era um fato certo porque estava fundamentada no Filho do Deus vivo. Todas as outras coisas deste mundo tinham sido fundamentadas em Adão, um homem mortal, e nos filhos de homens mortais, a igreja edificada sobre Cristo, o herdeiro da vida que não pode ser destruída, e composta de pedras que possuem essa vida, sendo, portanto, superior a todo o poder da morte. O Filho do Deus vivo é o eterno fundamento da igreja. Por essa razão, não se pode ter nenhuma noção verdadeira da igreja antes de ver e confessar a glória do Filho. Quanto mais compreendemos a glória de Cristo, mais valorizamos o singular caráter da igreja. Nessa passagem, Mateus, introdutória, temos a revelação da igreja. Somos instruídos quanto ao fundamento sobre o qual ela é edificada, quanto à finalidade para que é edificada, ao caráter dos que compõem o edifício e quanto a quem a edifica, e da eterna estabilidade desta nova e divina estrutura. Até agora, não houve nenhuma palavra a respeito do corpo de Cristo ou da noiva de Cristo. Nada se disse da exaltação de Cristo ou da vinda do Espírito Santo. Todas essas grandes verdades, tão vitais para a formação da igreja, serão reveladas no tempo devido. Nessa primeira comunicação, o grande tema é a vida. Vida do Deus vivo, vida no Filho e vida transmitida aos que compõem a igreja. Vida contra a qual o poder da morte não pode prevalecer. No devido tempo, Pedro nos revelará outras preciosas verdades concernentes à Assembleia de Cristo. Ele nos dirá como o edifício cresce, como as pedras vivas são atraídas para Cristo, a rocha viva, e qual o grande propósito para o qual somos edificados, casa espiritual. De sua prisão na ilha, João também nos transmitirá a visão da Assembleia quando a última pedra tiver sido acrescentada, exibindo-nos o edifício glorioso como a Nova Jerusalém. Veremos então que, apesar de constituída no tempo, a Igreja de Cristo é destinada para a eternidade. Embora edificada na terra, sua manifestação será no céu.
Há outra passagem em Mateus na qual o Senhor faz referência à Assembleia. Em Mateus capítulo 18, versículos 15 a 20, aprendemos duas verdades de grande importância para ela. Primeiro, o Senhor nos instruiu acerca de como o mal pode ser excluído da Assembleia e, em segundo, de como sua presença pode ser assegurada na Assembleia. A Assembleia está de passagem no mundo maligno e, enquanto estiver na terra, a carne permanece nos que a compõem. Consequentemente, ocorrerão transgressões. Até irmão transgredirá contra irmão. O Senhor, porém, nos ensina a lidar com o ofensor. Se ele recusar ouvir a Assembleia, isso pode até culminar com o seu pecado ligado a ele e sua exclusão da companhia do povo do Senhor sobre a terra. Caso se arrependa, seu pecado pode ser desligado dele ao ser recebido, uma vez mais, entre o povo do Senhor. Essa solene ação na terra de ligar e desligar, se corretamente aplicada, é retificada no céu. Na Epístola aos Coríntios, temos um magnífico exemplo de ambas as ações. Entretanto, muitas dificuldades surgirão, as quais precisarão ser enfrentadas com sabedoria e poder que em nós mesmos não temos. Podemos, todavia, recorrer ao Pai em oração, e o Senhor nos assegura: se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Note o versículo 19, aí de Mateus capítulo 18. Temos aqui duas afirmações, à primeira vista tão surpreendentemente que podemos perguntar: como é possível? Como os atos praticados na terra serão retificados no céu e os pedidos feitos na terra serão concedidos no céu? O que torna essas ações possível? Só uma coisa: a presença do Senhor no meio de seu povo, quando reunido ao seu nome. Porque, diz o Senhor, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Versículo 20. Ele está presente para confirmar os seus atos. Está presente para guiar suas orações e a elas responder. A presença do Senhor, contudo, só é prometido aos 2 ou 3 reunidos ao seu nome. O que significa essas palavras? Primeiro, que a promessa é feita a 2 ou 3. São expressões que naturalmente se aplicam à época mais gloriosa da Igreja, da história da Igreja, mas também se adapta de forma abençoada aos dias de fraqueza, em que o número dos que estiverem reunidos ao nome de Cristo num determinado lugar venha a se reduzir ao menor possível. Segundo, que os 2 ou 3 não têm entre si um mero encontro. Eles estão reunidos. Isso implica um motivo, uma força maior que reúne. Há algo que os atrai. O quê? É a compreensão do que representa o nome de Cristo. Pois a nossa reunião é ao seu nome, não em seu nome, como na maioria das versões em português, mas ao seu nome, pois isso significaria, em seu nome, que apenas que estamos reunidos por sua autoridade. O nome dele expressa tudo o que ele é, e a mútua compreensão que temos dele é da glória de sua pessoa que nos atrai. Somos atraídos pelo que encontramos nele. Ele é o vínculo poderoso e todo suficiente. Talvez haja grande diferença de idade, posição social, educação, nacionalidade, inteligência, crescimento espiritual e dom entre os reunidos, mas nenhuma delas constitui o vínculo da Assembleia.
A assembleia não é uma confluência de jovens, ou de santos maduros, ou de pessoas da mesma opinião, mas de um povo que é atraído pelo que descobriu em Cristo, por aquilo que o nome dele representa. Não há outro vínculo na Assembleia. Todos os outros vínculos nela são renegados. Quando, portanto, os indivíduos se reúnem com esse caráter, o Senhor promete estar no meio deles, mesmo que sejam só 2 ou 3 presentes à reunião. Não nos reunimos a Ele, mas ao seu nome. O texto faz distinção entre Ele mesmo e o seu nome. Reunir ao seu nome considera sua ausência. Reunir ao seu nome considera sua ausência, mas assegura sua presença. Numa reunião assim, ele está de fato presente, não física, mas espiritualmente. Quando na terra ele pôde falar de si mesmo como filho do homem, que está no céu, fisicamente na terra, mas em espírito no céu. Agora ele é o filho do homem no céu, mas em espírito na terra, no meio do seu povo reunido ao seu nome. Ele está presente para sancionar o processo de disciplina e pôr em execução as orações do seu povo. Outro ponto também, que antes de terminar, podemos destacar, é sobre a disciplina que nós falamos acima, pouco antes no vídeo, em que é o caso, um irmão que tiver pecado recusar ouvir a igreja. Se faz necessário uma disciplina da parte da igreja local. Desde que essa disciplina se confira com os pensamentos de Deus, ela será reconhecida no céu, ou seja, o pecado é ligado no céu. A igreja considerou, pelas Escrituras, que aquele ato daquele irmão é um pecado e os céus está sancionando isto, juntamente com a igreja local. A disciplina implica em restrições que afetam o relacionamento terreno dos demais irmãos com este que pecou, com este irmão, com esta pessoa que pecou. O pecado é ligado na terra, ou seja, a igreja, os irmãos reconhecem o pecado deste irmão. Embora o Senhor perdoe o pecado tão logo este transgressor lhe for confessado, o restabelecimento desse irmão no âmbito terreno está consumado apenas na ocasião do perdão administrativo da igreja, ou seja, o pecado é desligado na terra. A igreja considera aquele irmão restaurado, vê na atitude dele o arrependimento, aquilo que já aconteceu entre ele e Deus. Então o assunto é ligado na terra. Neste mesmo momento em que a igreja está desligando o pecado deste irmão, ou seja, o recebendo de volta, vendo a atitude dele, algo que já aconteceu com Deus, a decisão também é reconhecida no céu, ou seja, o pecado é desligado no céu. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.